Que o Minecraft é um jogo muito explorado pelo público, isso não é novidade. E vocês mesmos já devem ter visto diversos vídeos onde juntam o Minecraft com alguma coisa em específico. E o terror não poderia ficar de fora. Várias pessoas juntam a atmosfera sombria do Minecraft com o horror, usando creepypastas, terrores analógicos e lendas. E por que não começar com Minecraft aqui no canal usando uma AU que se baseia na lenda mais temida do Minecraft, o Herobrine. Gerações antes da ascensão do semideus, quando a Terra ainda não sabia do todo-poderoso Steve, uma taiga fria observou a presença de uma divindade sem corpo, uma força sobrenatural, acordando entre as sombras de uma vila tranquila e caçando sangue de aldeão. Somos apresentados ao ferreiro que estava fechando seu estabelecimento, mas do nada ele olha para o lado e acaba vendo um aldeão no chão. Ele caminha em direção ao aldeão caído e pergunta se ele está bem. Em troca, não obtém nenhuma resposta. Ele tenta perguntar novamente, mas... ele dá de cara com uma criatura macabra e, como eu e você faria, ele saiu correndo. No desespero, acaba indo até a igreja e o padre, surpreso com a chegada inesperada dele, pergunta o que ele estava fazendo ali àquela hora da noite. Então, o ferreiro começa a explicar o que tinha acabado de ver e que tinha algo lá fora, uma mulher com uma marca no rosto, mas ele não sabe muito ao certo. O padre olha pelo olho mágico e pergunta onde exatamente ele havia visto a tal mulher, porque na visão do padre tudo parecia normal. O ferreiro, em choque, olha para fora e vê novamente aquela coisa. Pelo visto, a entidade só escolheu uma pessoa para atormentar. O padre então começa a falar sobre um aprendiz, o cartógrafo. Ela tinha uma marca na testa, porém, ela sumiu há 5 anos atrás e nunca mais foi vista. Ele fala pro ferreiro que estava escuro e que provavelmente ele deve ter visto alguma coisa que não existe, mas o ferreiro sabe muito bem do que viu e que o ser era mais real do que parecia. O dia finalmente dá as caras. O ferreiro, não satisfeito com a resposta do padre, vai até a casa do cartógrafo, que o padre havia citado na conversa. Ele fica surpreso ao ver o ferreiro ali e pergunta o porquê dele estar ali. Então ele cita a mulher com a marca e o cartógrafo se lembra dela, Masha, a sua aprendiz. O ferreiro, desacreditado com o que viu, fala ao cartógrafo que ele poderia estar alucinando, já que tentou mostrar ao padre e ele não viu nada. O cartógrafo então fala que a Masha já estava morta há 5 anos, depois de ir explorar uma parte escura da floresta. Ele também fala que ela estava muito interessada naquela região. Toda a sua obsessão a levou para o fim. Para ajudar o ferreiro na sua procura, ele dá o diário de Masha, onde tinha diversas anotações sobre a tal floresta, sobre alguma força maligna naquele lugar e sobre uma pilha de cobre que estava ao lado do rio. Quase ninguém da vila se lembrava como aquilo foi parar ali, mas o padre fala que aquilo era material para uma construção que foi abandonada. A noite cai sobre a vila e o ferreiro estava lendo o diário de Masha. Ele acaba encontrando diversas anotações sobre a floresta. Virando a página, é possível ver uma espécie de poço ou portal rodeado de montanhas, árvores, eu não sei ao certo. Mas do lado estava escrito Lar. Virando a página, é possível ver um altar com blocos de ouro e tochas. E para você que não sabe, esse era um dos diversos jeitos de invocar o Herobrine. E do outro lado, temos o seguinte. Ele é as sombras, as paredes, o próprio ar.
Ele está em todo lugar, como uma doença, e não há cura, a não ser acordar. Embaixo há uma frase: ele deixa uma marca. Guardem essa marca na mente, meus amigos. O ferreiro corre desesperado e corre até o cartógrafo. O cartógrafo abre a porta e o ferreiro começa a falar que ele estava ali. O cartógrafo não entende nada e, nas palavras do ferreiro, Ele, o homem que estava no livro da marcha, Herobrine, ele está na vila. de alguma forma a marcha está envolvida com alguma coisa ruim e essa coisa estava atormentando o ferreiro. Será que lendo aquele diário o ferreiro ficou sabendo demais? Porém, o cartógrafo admite que também via aquilo. Ele fala que a única coisa que fez ele voltar ao normal foi a sua ignorância. Ele simplesmente fingia que não via aquela coisa. O ferreiro diz que iria ver aquilo por conta própria, e assim ele sai da casa. Ele vai em direção à construção de cobre e, ao chegar lá, tenta tocar aquela pilha. No entanto, o padre surge da escuridão e pergunta se ele estava ali porque não estava conseguindo dormir. E o ferreiro, sendo verdadeiro, admite que estava ali porque não consegue esquecer o que aconteceu naquela noite. Então, o padre pergunta se ele realmente acredita naquilo. Ele também fala para ele não pensar muito, já que a marcha havia desaparecido e era para continuar assim. O padre acalma o ferreiro e vai embora, mas quando ele vira de costas, o dia clareia a aldeia e o ferreiro, desconfiado do padre, acaba indo até a igreja novamente. Chegando lá, o ferreiro começa a acusar o padre. Ele acredita que o padre está junto à criatura ou está possuído por ela. O padre nega tudo o que o ferreiro falou e, no fim, o ferreiro sai dali e vai em direção à pilha de cobre. Chegando lá, ele começa a destruir aquilo e, quando o padre vai impedir ele, o ferreiro bate nele. Com todo o cobre retirado, agora podemos ver o que realmente era aquilo.
Aquilo era a construção que vimos no livro anteriormente. O ferreiro agora sabe que esse tempo todo era a Masha que estava certa. Esse tempo todo havia uma criatura naquele lugar e o próprio padre confirma tudo isso. Depois dessa revelação, o padre ataca o ferreiro dizendo que estava fazendo o favor. E no meio do desespero, o ferreiro acaba pegando uma pedra e bate no padre com ela. O ferreiro consegue sair das mãos do padre, mas mal sabe ele que essa foi a pior decisão a ser tomada. Sangue era o último ingrediente para aquela criatura se libertar. O ferreiro acabou dando a ela o que ela precisava, e esse deve ser um dos motivos pelo qual a criatura não ataca ele. Foi ele quem a libertou. Pode parecer, mas nem tudo acabou. O ferreiro acaba indo até a sua oficina e lá acaba forjando uma espada com um feitiço, a ruína dos artrópodes. Vamos dizer que esse feitiço aumenta o seu dano que você dá na aranha. Com tudo pronto, o ferreiro, junto com a sua determinação, vai vingar sua vila. Mas infelizmente, determinação não é o suficiente para derrotar aquela coisa. Após ter sido derrubado no chão, o ferreiro escapa por pouco de um golpe que custaria sua vida e se esconde em uma casa, mas a criatura não o deixa em paz. Naquela casa, ele acaba pegando uma poção e escapa pela janela.
Após jogar a poção na criatura, ela não consegue se mexer, mas quando ele vai dar o golpe final... Por um milagre, o cartógrafo aparece e joga o machado na coisa, assim salvando o ferreiro, mas o cartógrafo é rapidamente atacado e o ferreiro parte para cima da criatura. Ele finalmente consegue ferir a coisa e antes de executá-la de vez, ele percebe a marca na testa e assim descobrimos que a Masha, desaparecida há 5 anos, era a criatura que estava exterminando a vila. O ferreiro, agora sabendo tudo isso, dá o último golpe na criatura, que um dia foi a Masha. Agora tudo parecia ter acabado. Após tanto sacrifício, o ferreiro conseguiu matar a ameaça, mas o que ele não sabia é que o verdadeiro mal, o mal que era tudo ali, as sombras, as paredes, o próprio ar, estava em todo lugar, como a doença e não a cura. Meus amigos, essa foi a U-Hen. Eu sinceramente gostei bastante dela. É algo que realmente chama minha atenção. E olhe que eu não gosto de vídeo em preto e branco. E a arte dessa U é bem bonita e ajuda a construir a atmosfera de terror. Sem falar dos efeitos sonoros que ajudam muito nessa atmosfera. Eu não poderia escolher algo melhor para começar com Minecraft aqui no canal.
Infelizmente não vai ter teoria novamente. Eu acho que a Saul foi muito bem explicativa com tudo. Espero que tenham gostado. Se inscreva pra gente bater a tão sonhada meta dos 1000 inscritos. Eu vou ficando por aqui. Tchau!